Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos conversar um pouco melhor. Vamos continuar a conversar sobre o tema investidor anjo, tá? Já conversamos na aula passada, batemos um papo sobre o que vem a ser, o conceito, a transferência para terceiros, tudo isso. Mas hoje vamos continuar a conversar especificamente na Lei Complementar 123/2006, artigo 61A, em diante ali, vamos continuar a conversar sobre esse tema. Na última aula, conversamos, só para retomar aqui o aspecto, né? Estamos falando sobre o investidor anjo. O que é esse investidor anjo? É o sujeito que vem e vai investir uma quantia específica, mensalmente ou integralmente, em uma microempresa ou empresa no porte, ou no microempreendedor individual. Ele vai investir realmente, vai dar uma quantia especificamente para esse sujeito. Esse sujeito que faz esse investimento, ele não é sócio, tá? Ele é só um investidor. Na prática, já estava acontecendo bastante isso nas próprias startups. Era uma prática recorrente. Mas nosso legislador, né, tivemos algumas alterações, até em 2021 tivemos alterações também, em que resguardou alguns aspectos sobre as regras sobre o investimento. Perfeito? Então, basicamente é isso, o investidor anjo é um sujeito que tem uma expertise, um conhecimento sobre a área, ele vê uma empresa em que ele vê um potencial nessa empresa, ele vai e investe essa quantia lá, 1 milhão, 2 milhões, R$1.000, R$2.000, não tem quantia mínima, tá? Ele vai lá e investe, esses rapazes aí são bons, o produto dele é bom, eu não quero ser sócio porque eu não tenho tempo, mas eu vou investir nesse sujeito, é possível? Totalmente possível. Estamos conversando aqui sobre esse tema. E aí, dando sequência na nossa aula passada, conversar um pouco sobre o contrato de participação neste caso. Como é que é formado esse contrato especificamente? Vamos lá, ó. Primeiramente, delimitação das atividades de fomento e inovação. Artigo 61A, parágrafo 1º, parte inicial. Vigência máxima de 7 anos neste caso. Assim, ó. As finalidades de fomento, inovação, de investimentos produtivos deverão constar no contrato a participação com vigência não superior a 7 anos neste caso. Então ali, ó, tem uma delimitação das atividades de fomento e inovação, né, no prazo máximo de 7 anos. Então, o que diz aqui esse artigo, nosso legislador aqui? Não sei por que, cargas d'água, né? Ele colocou um prazo de 7 anos. Então, o investidor, nesse caso, ele pode aportar R$1 milhão, ele pode receber mensalmente, mas o prazo máximo é de 7 anos. Então, ele não vai ser para sempre o sujeito do investidor anjo. Ele vai ter um prazo de até, no máximo, 7 anos. Esse tema é bem discutido e bem criticado na prática, pelas próprias startups, por esse prazo. Por que prazo 7 anos? Por que não 10, 5, 3? Enfim, o prazo seria maior, o ideal, né? Até quando foi criado o prazo é 5 anos, depois tiver uma alteração com o prazo de 7 anos, mas o prazo é de 7 anos. Então, esse cara vai ficar vinculado pelo prazo de, no máximo, 7 anos. Professor, eu posso colocar um contrato, um prazo de investimento ali de 5 anos, nesse caso? Pode. Então, ali, ó, coloquei 5 anos, melhor, 4 anos. 4 anos, coloquei lá, beleza. O sujeito investiu R$1 milhão. Ok, após os 4 anos, porque no contrato lá, está no contrato. Após os 4 anos, eu vou devolver a quantia. Qual foi o meu exemplo? 1 milhão, né? 1 milhão aqui no caso, 1 milhão, mais juros de 1%. É possível? É possível, mais juros de 1%. Ah, não, eu devolvo 1 milhão, mais uma bonificação de 100 mil. É possível? É possível. É possível pagar mensalmente essa quantia? Também, nada impede, tá? Mas o prazo máximo é de 7 anos, tá? Fique atento aí, porque essa alteração foi recente. Anterior tinha um prazo de 5 anos, esse prazo foi aumentado. E acrescente até aumentar ainda mais. Então, se eu sou investidor anjo, eu posso ficar vinculado até o prazo máximo de 7 anos, tá bom? Não vai me errar isso na minha prova, por favor. Beleza? Adiante, meus nobres. Exercício da atividade empresarial, neste caso. Acompanhe comigo ali, ó. A ausência de atuação do investidor. Artigo 61A, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Diz assim, parágrafo 3º e parágrafo 4º, ó. Atividade constituída no objeto social é exercida unicamente por sócios regulares, em seu nome individual e sob sua exclusiva responsabilidade. Esse parágrafo aqui é importantíssimo. Além disso, a Lei Complementar 182 de 2021
do Marco Geral das Startups, colocou assim, ó, não será considerado sócio nem qualquer direito à gerência ou voto na administração da empresa, resguardada a possibilidade de participação nas deliberações de caráter estritamente consultivo, conforme pactuação contratual. Esse artigo aqui, pessoal, é importantíssimo. Para minha prova, não vou nem falar. Quem estudar isso aqui vai gabaritar minha prova com certeza. O que acontece aqui, pessoal? Neste caso especificamente, o parágrafo 3º do artigo 61A deixou bem claro isso. O investidor anjo, esse sujeito que está aportando a quantia, ele não é um sócio, ele não é responsável de forma alguma. Se ele investiu 100 mil, passou 2 anos, a empresa quebrou, ele é responsável? Não. Deixa bem claro para vocês que na prática tem que ser assim também. Até no começo eu achei até assim, nossa, isso vai causar um efeito jurídico muito complexo, enfim. Mas não, porque se não fosse assim, nenhum anjo iria investir. Imagina lá, eu vou investir lá 100 mil, né, e nesse caso eu vou ser sócio. Não, o cara vai acabar nem querendo investir. Então, para tentar fomentar para que ele invista, colocou lá essa questão bem clara, que ele não é responsável. E além disso, a questão da administração da empresa, ele não vai administrar a empresa. Tá aqui, ó. Qualquer direito de ciência de voto, ele não vai votar na empresa. É uma empresa tal, uma limitada, que vai exercer voto dos sócios para retirar um sócio. Tem 4 sócios, eu posso colocar esse investidor anjo como voto para retirar esse sócio? Então, para retirar um sócio, tem que ter maioria para retirar o sujeito. Eu posso colocar o investidor anjo? Não, ele não exerce direito de voto, tá aqui, ó. Não administra a empresa, ele não dá ordens, ele não vai na empresa, ele não faz nada. O que ele faz realmente aqui, ó, caráter estritamente consultivo. Tá aqui finalzinho aqui, ó, caráter estritamente consultivo, lá no artigo, no parágrafo 1º do artigo 4º, né? Ele é caráter, puramente consultivo. Aqui, o seu conhecimento, esse investidor anjo, normalmente é um sujeito que já tem um conhecimento, sabe a área, já sabe muito bem, já tem uma questão de caráter não, né? Mas uma intenção de expertise. Ele já sabe como funciona aquela empresa especificamente. Neste caso aqui, deixa bem claro isso, ele só vai consultar. Então, eu sou sócio com o João, o Marcos investiu na minha empresa. Eu posso consultar ele, falar, João, desculpa, o Marcos, né? O Marcos investiu na minha empresa. O Marcos é investidor anjo. Marcos, eu estou com uma dúvida. Será que é bom seguir esse caminho? Tem um sócio. Enfim, eu posso até consultar ele. Mas o Marcos, aqui que é investidor, ele não vai dar ordens, ele não vai cobrar, ele não vai ter direito a voto, nada disso. Tanto é que ele nem é sócio, ele não é responsável por essa empresa por si só. Tá? Opa, vou voltar aqui. Ele não é responsável por a empresa neste caso. Ok? Bem claro isso, tá? Então, o investidor anjo não realiza atos de gestão, atos administrativos. Ele só tem um caráter meramente consultivo. Beleza? Eu espero que sim. Adiante. Não assunção de responsabilidade pelo investidor, neste caso. Assim, ó, acho que 61A para o segundo, ó. Não responderá por qualquer dívida da empresa, inclusive na recuperação judicial, não se aplicando ao artigo 50 da Lei 10.046 de 2002, da desconsideração da personalidade jurídica nesse caso. Então aqui, ó, um novo artigo frisando ainda mais. Novamente, repito, já falei isso aqui 1000 vezes, né? 1000 vezes também não, né, professor? 1000 vezes é demais, mas já falei aqui várias vezes. O investidor anjo não é responsável por nada na empresa. Professor, e se tiver recuperação judicial, a empresa está retornando, também não é responsável, nem aparece no grupo societário. professor, a empresa lá pediu quebra da personalidade jurídica. Então, vamos lá, vamos supor a empresa Gebom. Um exemplo aqui, Gebom. Gebom empresa de sapatos. Gebom empresa de sapatos aqui, foi criado assim, não, Gebom Sapatos. E aí, essa Gebom não pagou ninguém, teve uma ação trabalhista, por exemplo, em que pediu a quebra da personalidade jurídica. E aí apareceu o sócio, Pedro e Marcos. Ok, e esse investidor anjo agora é responsável? Também não. O artigo novamente aqui, ó, deixou bem claro que ele também não irá aparecer. Em que pese a existência da quebra da personalidade jurídica, esse sócio não será responsável neste caso. Beleza?
Bem claro isso, tá, pessoal? Não vai me errar isso em prova, em concurso, igual eu sempre falo, em especial na minha prova, tá? O investidor anjo não é responsável em que pese a existência de falência, repressão judicial, quebra da personalidade jurídica, enfim, em que pese isso, ele não é responsável de forma alguma. Ok? Adiante. Direito de fiscalização do investidor. Artigo 61A, parágrafo 4º, inciso 4º, inciso 5º. Diz assim, ó. Novamente, a Lei Complementar 182/2021 alterou esse artigo, então fiquem atentos a esse ponto, tá? Diz assim, ó. Poderá exigir dos administradores as contas justificadas de sua administração e anualmente o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultados econômicos. E poderá examinar a qualquer momento os livros, os documentos, o estado do caixa e da carteira de sociedade de sócios, exceto se houver pactuação contratual que determine época própria para isso neste caso. Então ali, ó, já falando sobre isso, né? O sócio, o investidor anjo, ele não é responsável, ele também não é sócio na empresa, ele não aparece no grupo societário. Tanto é que ele não vai investir, exercer poder de comando na empresa. Ele só vai consultar, ele é como se fosse um consultor da empresa. Beleza. Mas aqui a Lei Complementar 182/2021 alterou um pouco isso. Falou assim, ó, ele não vai exercer o poder de administração, mas ele pode. Colocou aqui algumas coisas, por exemplo, ó, as contas, o inventário da empresa, ele pode pedir o balanço patrimonial, ele pode pedir balanço resultado econômico, ele pode pedir. Veja, ele não está exercendo a administração, ele vai pedir. Ó, eu investi, eu como investidor anjo, investi 100 mil. Beleza, eu posso pedir, não. Pedir para o sócio, eu quero balanço da empresa, depois de um tempo, quero balanço patrimonial, para ver se está bem, não está bem. Veja, eu não vou eu não vou administrar a empresa, mas eu estou aqui exercendo esse ato neste caso. E até o artigo colocou lá assim, ó, a qualquer momento, tá? Salvo pactuação em contrário, mas a qualquer momento ele pode pedir esse ato, a carteira de sócio, né, o estado do caixa, ver se está batendo mesmo o estado de caixa, ele pode pedir a qualquer momento neste caso. Perfeito? Então, repito, não é um poder de administração, é um poder de fiscalização. O nosso legislador colocou um poder de fiscalização para esse sujeito, caso ele queira. Então eu posso, lá, igual eu falei, ver o caixa da empresa, ver os sócios da empresa, a qualquer momento, salvo previsão contratual em contrário. Tudo bem? Fácil isso, né? Não vai me errar isso, tá? Achar que, só porque ele pediu, por exemplo, ao sócio, imagina uma pergunta da minha prova, ou até uma pergunta de concurso, prova do AB, enfim, colocou lá aqui, o João, que é investidor anjo, pediu o balanço patrimonial da empresa. Ponto. Isso caracteriza como ato administrativo pelo sujeito? Pelo sujeito? Não caracteriza. Ele só pediu, é um poder de fiscalização neste caso. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Professor, como é que funciona a remuneração desse sujeito? Vamos lá. Tá lá, ó. A remuneração, prazo máximo 7 anos. Diz assim, ó, artigo 61A, parágrafo 4º, esse terceiro, né? Será remunerado por seus aportes nos termos do contrato de participação pelo prazo máximo de 7 anos. Então, também, ó, Lei Complementar 182/2021, Marco Legal de Startups, artigo 6º, diz assim, ó, as partes contratantes poderão estipular remuneração periódica ao final de cada período ou investidor anjo conforme o contrato de participação neste caso. Então, ali, ó, como é que vai funcionar a remuneração deste investidor anjo? Inicialmente, esse investidor anjo aqui terá, nesse caso, até o prazo de 7 anos. Por 7 anos ele pode estar recebendo a quantia. A partir de 7 anos, não pode mais. Então, a remuneração deste investidor anjo é em até 7 anos. Ou previsão contratual, 2, 3, 4, prazo máximo é de 7 neste caso. Beleza. Professor, esse pagamento, né? Então, por exemplo, teve um aporte de R$1 milhão. Esse pagamento pode ser feito mensal? Pode. Semanal? Pode. Pode ser feito uma parcela única? Após 7 anos eu vou pagar a quantia para o sujeito, mais juros e coisa monetária? Pode. Depende da pactuação das partes. Então pode ser mensal, né? Até essa lei complementar vir para isso, para deixar bem claro esse ponto, que pode ser mensal, anual, enfim, qualquer formato é possível ser
o pagamento desse sócio anjo. Tá? No começo, algumas pessoas achavam que esse anjo, né, esse aporte desse sujeito ia ser grátis, né, 0,800. Mas não, né, logicamente, ele está investindo na sua empresa, ele quer que, eu vou investir com juros de 1%, ou eu vou investir R$1 milhão, mas daqui a 5 anos eu quero que você pague mais a quantia que eu aportei, mais 50 mil. É possível? É possível neste caso. É entre as partes, nada impede entre as partes neste caso, beleza? Então, outra alteração da Lei Complementar 182 de 2021, importantíssima, tá bom? Adiante, meus amigos. Venda da empresa, direito de preferência do investidor, né, investimento e direito de venda conjunta neste caso. Tá ali assim, O investidor anjo tem direito de preferência, né? A venda conjunta da empresa, o comprador terá que comprar também o investidor anjo neste caso. Artigo 61A diz assim, caso os sócios decidam pela venda da empresa, o investidor anjo terá o direito de preferência da aquisição, bem como o direito de venda conjunta da titularidade do aporte do capital, nos mesmos termos e condições que foram ofertados aos sócios regulares neste caso. Vamos lá então, meus amigos, Primeiramente, o sujeito que realiza a venda aqui, cadê o investidor anjo desse caso, tá ali, tem direito de preferência na aquisição do bem. Então vamos pensar assim, tem uma empresa lá, né, teve um aporte de um sujeito de R$100 mil. E aí eu quero vender essa empresa. Para quem que eu tenho que oferecer inicialmente a empresa? Para o investidor anjo. Ele tem uma preferência de compra. Vou vender minha empresa para o banco tal. Melhor, vou vender minha empresa para a pessoa tal, para o João. Ok, o João quer pagar R$1 milhão para minha empresa. Beleza, antes de fechar o negócio, tem que ir lá e ofertar para o investidor anjo, neste caso. Caso o sujeito não queira vender, ele não quer comprar essa empresa. Então, caso ele não quer comprar, ele vai junto com a pessoa, neste caso, junto com a empresa. Tá? Então, quem comprou a empresa sabe que tem que pagar o investidor anjo. Então, sabe, daqui a 4 anos tem que pagar o investidor anjo, neste caso. Tá? Então, ele tem poder de preferência, e também esse aporte dele lá, né, vai causar esse efeito neste caso. Vai causar esse efeito nesse aspecto de que ele vai junto com a empresa, que é lógico, né, ele faz parte da empresa. Ele investiu, ele vai ter que pagar lá depois, futuramente, mesmo que venda. Porque se não fosse assim, o cara vendia, não pagava o sujeito e acabava com o negócio. Ok? E aí, fechamos aqui nossa aula de hoje, tá? Vou olhar aqui para vocês, para finalizar nosso conteúdo. Pessoal, conversamos aqui sobre o investidor anjo. Tá? Esse sujeito aqui tivemos grandes alterações. Tá? Então, lá no artigo, na Lei Complementar 123 de 2006, no artigo 61A até o artigo 61D, né, 61D, salvo engano, apresentou essas alterações. Então, o sujeito hoje ele pode aportar uma quantia e investir naquela empresa. Esse sujeito não é sócio, esse sujeito não é responsável pelas dívidas. Esse sujeito ele vai ser apenas um consultor. Ele pode até fiscalizar os sócios, pedir um balanço patrimonial, pedir algo assim, nada mais do que isso. Tá? Outro ponto importante que falamos aqui nessa aula, na aula passada também, né, que o aporte pode ficar até 7 anos, ou previsão contratual. Então, o prazo máximo é de 7 anos neste caso. Beleza? Só se ele quer resgatar essa quantia, até pode. Prazo de até 2 anos, no mínimo de 2 anos. Por exemplo, ela investir hoje no ano de 2020. Quero sacar essa quantia agora. Né? Acabei me arrependendo de investir essa quantia. Quero pegar dinheiro de volta. Até pode. Tem que esperar no mínimo 2 anos. Pode esperar 2, 3, 4, mas no mínimo 2 anos neste caso, salvo previsão contratual, com prazo maior do que 2 anos nesse caso. Beleza? Então, fechamos por aqui. Muito obrigado por vocês estarem aí acompanhando minha aula. Forte abraço, tchau, tchau. Bons estudos, hein?